Shalom Aleichem. Obrigado, você querido amigo, amiga, por abrir nesta tarde, neste início de Shabbat, mais uma vez, a porta do seu lar e nos honrar com a sua presença para o aprendizado da lei de Deus. A paraxá desta semana, Naso, fala a respeito dos sacerdotes e o trabalho por eles ministrado em favor de todos os santos. Agradecidos pela misericórdia de Deus e pelo trabalho sacerdotal, recebemos o Shabat com as luzes acesas. Números capítulo 4, verso 22 e 23 diz assim: Fazei também a soma dos filhos de Gershon, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Gershon, sabemos, era da família sacerdotal, assim como Arão, assim como Moisés, o levita. Mas com que idade se tinha início o trabalho sacerdotal? Isso é algo interessante quando pensamos em Yeshua, nosso sumo sacerdote, nosso Mashiach, aquele que venceu e se coloca como mediador, como caminho, como a verdade, como a vida e como meio de acesso ao Deus soberano. Da idade de 30 anos, verso 23 de Números 4 diz assim: para cima, até 50, contarás a todo aquele que entrar a se ocupar no serviço para executar o ministério na tenda da congregação. 30 anos para cima se fazia a contagem de todos aqueles que estariam aptos a exercer o trabalho sacerdotal no que se chama Antiga Aliança. Quando falamos de Yeshua, já dentro da Brit Hadashah, no livro de Lucas, capítulo 3, verso 21 e verso 22 diz: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Yeshua, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. E o mesmo Yeshua começava a ser de quase 30 anos. Como se cuidava? Filho de José, filho de Eli. Yeshua tinha 30 anos quando começou o seu ministério. A semelhança do que se nos exemplifica, se nos ensina, se nos mostra na paraxá de Números capítulo 4, Naso. A mesma idade definida para o exercício sacerdotal daqueles que constituíam a tribo de Levi e seus descendentes, representa e, na verdade, o era a idade de Yeshua quando ele assumiu o seu ministério. Por que isso é importante? A palavra da Torá, que representa, na verdade, o testemunho de nosso Mashiach, a palavra dos profetas, a palavra dos discípulos de Yeshua,
são nada mais do que uma representatividade, uma confirmação do testemunho dado pelo próprio Mashiach. A Torá está repleta de versos que falam a respeito de Yeshua. É por isso que Yeshua, no livro de Yohanan, no livro de João, quando alguns o interpelavam, ele dizia: examinai vós as Escrituras, capítulo 5, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Dentro do mesmo capítulo de João 5, João capítulo 5, é interessante que Yeshua também faz referência a Moisés. Ele diz aqui desta forma: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Falando nesta porção da semana, palavras de Moshe, palavras do Eterno a ele direcionadas, fazendo a contagem daqueles que dos filhos de Levi serviriam como sacerdotes diante do povo de Israel, e Yeshua, referindo-se a Moshe, diz: se vocês crescem nele, vocês creriam em mim. Yeshua diz: vocês vão lá na Escritura, onde? Na Torá, para ler a meu respeito. Porque na Escritura vocês poderão encontrar a vida eterna. E o próprio Yeshua diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que comer desse pão não vai ter fome, aquele que beber desta água não vai ter sede, jamais. Eu sou a vida. A Torá é a árvore da vida para aqueles que nela se apegam. Davi dizia: eu tenho prazer na sua lei e medito nela de dia e de noite. E Yeshua falou: então, a Escritura tem que ser examinada. Sabemos que naquela ocasião não tínhamos o que se chamava Novo Testamento. De que Escritura falava Yeshua, o nosso sumo sacerdote? Da Torá, por ele representada. E ele dizia: nelas vocês terão encontro com a vida eterna. Elas de mim testificam. Disse isso ele a partir dos seus 30 anos de idade? Assim como os sacerdotes da antiga aliança, Yeshua aos 30 anos de idade foi batizado, cumprindo um ministério de 3 anos e 6 meses, ou a metade de uma semana, de acordo com o que diz Daniel capítulo 9, verso 27. Ressuscitando na quarta-feira, metade da semana, isso é muito interessante, muito importante. Porque há aqueles que creem diferente, mas Yeshua morreu na metade da semana, teve 3 anos e 6 meses, que é exatamente a metade de 7. 7 são os números de dia da semana. Quarta-feira é o dia central, que divide 3 dias antecedendo esse dia e 3 dias posterior a ele. Morreu o mestre na quarta-feira, aos 33 anos e 6 meses de idade, cumprindo-se a Escritura. Quão grandioso, maravilhoso é contemplar a relação que existe, não por acaso, entre a palavra de Moisés e o testemunho de Yeshua. E sabemos que, conforme estamos fazendo hoje, aí com você que nos recebe, nos alegra, nos honra com a sua presença, quão maravilhoso é saber que todo Shabat temos a oportunidade para estudar a Torá. Temos a oportunidade para estudar da lei de Deus, dos seus mandamentos, mitzvot, dos seus estatutos, buscar dentro da Torá um encontro com o Yeshua verdadeiro, aquele de quem Moisés falou. Mas infelizmente sabemos que há muitos que, de certa forma, ou até inconscientemente, ignoram o que se chama Antigo Testamento, que na verdade é mais recente do que tudo o que se possa imaginar. Não dedicam tempo em ler os escritos de Moisés, das suas palavras, e com isso
perdem a oportunidade de ter um encontro com o pão, ter um encontro com a água que jorra para a vida, ter um encontro com a verdade e encontrar a redenção, ter um encontro com Yeshua e descobrir o caminho, finalmente entender que tem um encontro em definitivo com a vida eterna. O paralelo existente entre a Torá e os testemunhos de Yeshua, repito eu, não são casualidade. Mas devemos examinar as Escrituras, seguir o conselho de Yeshua. Aliás, aqui não conselho, mas uma afirmação. Ele dizia àqueles homens: vocês examinam as Escrituras, porque vocês sabem que através das Escrituras vocês podem ter um encontro com a vida eterna, e as Escrituras são as que testemunham de mim. Moisés é lido todo sábado nas sinagogas, está no livro de Atos. Portanto, a cada Shabat, se você se dedicar à leitura da Torá, você poderá encontrar, não nas entrelinhas, mas de uma forma clara, o Messias que há de vir, reger a terra e implantar o seu reino de justiça e de equidade, conforme fala o profeta Isaías no capítulo 9. Que seja esse Shabat abençoado para cada um de nós. Que seja esse Shabat não unicamente memorial da criação, mas seja um marco em nossas vidas, como tantos outros, quando nos dedicamos à abertura da Torá e o estudo das porções, ou parashot, ali registradas e escritas pela mão de Moshe, que falou de Yeshua, nosso sumo sacerdote. Permita a Deus que sejamos abençoados e que a bênção que aparece nesta mesma porção possa ser reflexo em nossa vida. Porque Números capítulo 6 diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de Deus reine em nossos corações e tenhamos a cada dia, e em especial no Shabat, aliança de Deus com o povo de Israel, um encontro com o Mashiach, que nos salva todos os dias. Obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pelas suas preces. Segue agora algumas imagens de nossa congregação. Shalom Aleichem, Lehitraot. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.